Olá galera, nosso canal Ciência na Pandemia no ar, professora Daniele. Hoje nós vamos trabalhar um assunto de matemática. Mas o que a matemática tem a ver com a ciência? Tem tudo a ver, né? Na verdade, nós precisamos conhecer, relembrar como se transforma medidas para o estudo da física, tá? Então nós vamos conhecer como a gente faz as transformações de medidas nas unidades que a gente precisa utilizar constantemente na física. Então, estes cálculos matemáticos eles são dados aqui com o objetivo de você recordá-los para ajudar na resolução de problemas. Então, nós vamos ver as unidades mais utilizadas. Eu vou ensinar duas técnicas aqui, tá? Uma é mais de memorização e a outra é através da regra de 3. Então, o primeiro exemplo, nós temos aqui a unidade de comprimento, que é o metro, né? E nós temos uma situação, vamos transformar quilômetros em metro. Toda vez que eu for transformar quilômetro em metro, obrigatoriamente eu vou multiplicar por 1000. Então, um exemplo para vocês. Se eu tenho 20 quilômetros e eu preciso dessa informação em metros, eu pego o 20 e multiplico por 1000. Então, eu transformei o quilômetro em metro. Então, achei a resposta de 20.000 metros. Agora, só existe essa forma para fazer? Não, existem várias outras formas, mas eu vou passar uma aqui para vocês que mostra justamente usando a regra de 3. Então, de que forma eu ia fazer isso? Por exemplo, se eu tenho aqui 20 quilômetros em metro, eu vou observar qual das duas unidades é a maior, quilômetro ou metro. Bom, quilômetro é uma medida maior do que metro. Então, eu vou utilizar 1 quilômetro, que vai corresponder a quantos metros? 1 quilômetro vale 1000 metros, ok? Bom, eu quero transformar 20 quilômetros em metro. O que eu vou fazer? O 20 quilômetros eu tenho que colocar embaixo da mesma unidade. Onde é quilômetro, fica quilômetro. Então, eu coloco 20 embaixo do 1, porque é 20 quilômetros e em cima é 1 quilômetro. Que corresponde à minha incógnita, o que eu quero saber. Então, eu vou usar como incógnita aqui a letrinha X. Bom, montei aqui a minha estrutura para fazer a regra de 3. Na regra de 3, a gente multiplica em forma de X, tá? Primeiro, a gente utiliza a letra. X vezes 1 igual, depois 20 vezes 1000. 1 vezes x é o próprio x, tá? Igual. Quanto é 20 vezes 1000? Eu vou lá fazer minha continha. Do lado, você faz a sua multiplicação. Quando você multiplica, você vai achar a resposta de 20.000. 20.000 o quê? Bom, se o x está embaixo do 1000 metros, significa que eu transformei isso em metros. Então, eu posso fazer também a transformação de medida usando a regra de 3. O mesmo exemplo que eu passei para vocês, aonde eu disse para vocês multipliquem por 1000, eu fiz aqui através da regra de 3. Tá? E é uma forma que não é decorativa, é uma forma de raciocínio lógico. E isso facilita o entendimento para vocês, tá bom? Por que eu tenho que fazer isso? Porque em vários problemas na física, vocês vão precisar, antes de resolver os problemas, fazer as transformações de medidas. Então, por isso é necessário este conhecimento, tá? Vamos avançar. Eu coloquei outro exemplo, agora o oposto. Se eu for transformar metro em quilômetro, é óbvio que vai ser ao contrário. Eu vou dividir por 1000. Então, um exemplo. Eu tenho 5.000 metros. Vou dividir por 1000, porque eu quero transformar em quilômetros. Então, eu achei o valor de 5 quilômetros. Bom, forma decorativa. Agora, a gente pode usar a regra de 3, do mesmo jeitinho que a gente fez na primeira. Qual a unidade maior? Metro ou quilômetro? Bom, a unidade maior é quilômetro. Então, eu coloco 1 quilômetro, que corresponde a quantos metros? 1000 metros, ok? 5.000 metros que eu vou usar, eu tenho que lembrar que tem que ficar embaixo da mesma unidade de metro. Então, vai ficar embaixo de 1000. 5.000 metros. Que vai corresponder à minha incógnita, o que eu quero saber em quilômetros. Então, eu coloquei a letrinha X.
Bom, eu fiz a montagem do problema. Agora, lembrando que para fazer a regra de 3, depois que eu montei, eu multiplico nesse formato, em formato de x, e começo pela minha incógnita, pela letra. X vezes 1000, 1000x, igual 5.000 vezes 1, 5.000. Bom, se vocês observarem aqui, para resolver essa situação, eu vou ter uma fração. Vou ficar com x igual a 5.000 e vou colocar o 1000 embaixo do 5.000. Para facilitar aqui essa divisão, vamos usar a cabeça. Vamos cortar logo esses zeros que estão aqui, tá? Então, eu vou dividir 5 dividido por 1, né? 5 dividido por 1. Nessa divisão, eu achei o valor de 5. 5 o quê? A minha incógnita estava embaixo de quilômetro, então 5 quilômetros. Então, eu fiz a mesma transformação, ao invés de decorar que era dividido por 1000, eu usei a regra de 3, tá? Então, isso a gente está vendo o exemplo de unidade de comprimento, porque muitos dos problemas nós vamos ter que fazer essa transformação de quilômetro para metro, metro para quilômetro. Mas só isso? Não. Nós temos outras unidades de medida. Para todas as outras, você também pode fazer a regra de 3. Eu vou dar exemplo agora para as unidades de tempo. Uma situação aqui. Vamos supor que no problema eu tenha a informação em hora, só que eu preciso transformar em minuto. Toda vez que eu for transformar hora em minuto, eu multiplico por 60. Por exemplo, eu tenho 5 horas e preciso transformar 5 horas em minuto. Eu pego 5, multiplico por 60, achei 300 minutos. Bom, da mesma forma eu posso fazer usando a regra de 3. Da mesma forma que eu fiz com as unidades de comprimento. Vamos lá, 5 horas em minuto. Qual a unidade maior? É a hora. Uma hora, que é a base, quantos minutos tem uma hora? Bom, se olhar o relógio, a gente sabe que é 60 minutos. Eu vou pegar a informação do problema, que é 5 horas, e vou colocar embaixo de hora. 5 horas corresponde a x, que é a minha incógnita. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar em forma de x. Começo pela letra. X vezes 1, que é 1x. 1x é a mesma coisa que x. Igual 5 vezes 60. Se eu for multiplicar 60 vezes 5, eu vou achar um total de 300. 300 o quê? A minha incógnita está embaixo de minutos, então 300 minutos. Então, transformei 5 horas em minutos, tá? Outra transformação, eu posso transformar minuto em hora, que é o oposto. Se é o oposto, eu vou dividir por 60. Então, um exemplo, 720 minutos em hora. 720 minutos dividido por 60, achei 12 horas. Também posso usar a regra de 3 para fazer essa conta também. Qual a unidade maior? Minuto ou hora? Hora. Uma hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Pego a informação dos 720 minutos, coloco embaixo de minutos. 720 minutos corresponde a x. Então, agora eu vou multiplicar em forma de x. Começo sempre pela letrinha. X vezes 60, 60x, igual 720 vezes 1, 720. O que aconteceu aí? Eu formei uma fração. O x permanece no seu lugar, o 720 também, sendo que o 60 vai para debaixo do 720. Para eu dividir, vamos logo cortar logo esses dois zeros aqui para ficar mais fácil. Eu vou dividir 72 por 6. Nessa divisão, nós vamos achar um total de 12 horas. O mesmo resultado que deu com a transformação que a gente fez na forma decorativa, direto dividido por 60. Outra situação para vocês.
transformar hora em segundos. Toda vez que eu for transformar hora em segundos, eu multiplico por 3.600. Por exemplo, 2 horas em segundos. Eu pego 2, multiplico por 3.600, achei o total de 7.200 segundos. Bom, para fazer a regra de 3, vamos lá. Qual a unidade maior, hora ou segundo? É a hora. Quantos segundos tem uma hora? Gente, é só lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, né? 60 minutos corresponde a X. Se eu fizer essa regra de 3, eu vou descobrir que uma hora tem 3.600 segundos, tá? Então, uma hora corresponde a 3.600 segundos. 2 horas eu vou colocar embaixo de hora. 2 horas corresponde a X, que é a minha incógnita, é o que eu quero saber, em segundos. Continuo multiplicando em forma de X, começo sempre pela letra. X vezes 1, 1x, que é a mesma coisa que X, igual 2 vezes 3.600. Multiplicando 2 por 3.600, nós vamos achar um resultado igual o que foi passado anteriormente, que é 7.200 segundos. Então, eu achei o mesmo resultado da forma decorativa, tá? Agora, se eu for transformar segundo em hora, vai ser o oposto. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 3.600. Então, por exemplo, o problema ele está com uma informação de 32.400 segundos, mas preciso dessa informação em hora. Eu pego 32.400 segundos e divido por 3.600. Nessa divisão, eu achei o valor de 9 horas. Então, vamos transformar 32.400 segundos em hora pela regra de 3. A mesma coisa. Qual a unidade maior? Segundo ou hora? Hora. Uma hora tem quantos segundos? Eu já falei para vocês quantos segundos tem. 3.600 segundos. 32.400 segundos eu coloco embaixo, tá? Que corresponde a X. Bom, agora eu vou multiplicar em forma de X. Primeiro começo pela letra. X vezes 3.600, nós temos 3.600 X igual, agora eu vou multiplicar o outro lado, 32.400 vezes 1, dá 32.400 segundos. Vai formar-se aqui uma fração. O X permanece no mesmo lugar, o 32.400 também, e vou dividir por 3.600. Vamos cortar logo esses zeros aqui para facilitar a divisão. Então, você vai pegar lá 324 dividido por 36, ok? Então, nesse resultado, nós vamos achar um total de 9 horas. O mesmo resultado que deu anteriormente. Então, a regra de 3, ela pode ser usada no tempo, na hora, né? Segundo, minuto, pode ser usado em unidade de comprimento, pode ser usado em quilograma, grama. Bom, agora a unidade de velocidade média. A unidade de velocidade média é muito importante, porque a gente vai usar muito na física o quilômetro por hora, o metro por segundo, que são as mais utilizadas. E nós temos um método também para fazer a transformação. Neste caso, né, eu sugiro para vocês que vocês decorem um número que faz essa transformação. Por quê? Essa informação adianta o serviço na execução do problema, ao invés de você ter que fazer mais uma regra de 3 para fazer transformação, tá? E essa informação vocês vão levar para a vida inteira. Lá na prova do Enem, para quem for fazer Enem, vocês vão precisar dessa informação. Ela é muito importante, tá? Então, toda vez que eu for transformar quilômetro por hora para metro por segundo, eu sempre tenho que dividir por 3,6. Decora esse número, divisão por 3,6. Então, por exemplo, se eu for transformar 180 quilômetros por hora em metro por segundo, eu vou ter que dividir 180 por 3,6. Atenção nessa divisão, gente. Quando eu trabalho com número com vírgula,
eu tenho que tirar a vírgula. Quando eu tiro a vírgula aqui na divisão, eu acrescento um zero do outro lado, tá? Para fazer a divisão. Então, este resultado dessa divisão deu 50 metros por segundo, tá? Importante que vocês, gente, saibam tabuada. Quem não sabe, né, começa a estudar tabuada, coloca a tabuada visível no quarto de vocês, na casa de vocês, e treine a divisão e multiplicação com número com vírgula. Calculadora ajuda, sim, mas vocês não vão usar calculadora quando vocês forem fazer qualquer concurso, qualquer prova. Vocês têm que saber fazer a conta, tá? Então é importante saber fazer contas, tá? A vida da gente é repleta de contas, a gente precisa saber calcular, tá bom? Quando eu vou fazer ao contrário, eu vou transformar metro por segundo em quilômetro por hora, aí eu faço ao contrário, eu multiplico por 3,6, tá? Então decora essa informação. Por exemplo, vou transformar 360 metros para quilômetro por hora. Eu preciso essa informação em quilômetro por hora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3,6. Então eu pego 360 e multiplico por 3,6. Essa vírgula, gente, ela vai ser utilizada na contagem aqui no final. Você vai andar uma casa na hora que você der o resultado, né? Aqui, por exemplo, vai dar 1.296, aí tem um zero aqui atrás, vai ficar a vírgula aqui. Então a resposta deu 1.296 quilômetros por hora, tá? Então são informações que vocês vão usar na física, né? Nas nossas próximas unidades, que vamos começar a trabalhar com o estudo da velocidade, né? Nós vamos começar a trabalhar com os movimentos movimento uniformemente variado. Então essas transformações vão fazer parte da vida de vocês, tá bom? Então o canal Ciência na Pandemia se despede por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!